Vamos orar para esse tempo. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã que o Senhor nos deu, obrigado por esse momento. Nós pedimos a visitação do Teu Espírito Santo sobre nós. Em cada atividade que os irmãos estão preparando para o culto, nesse momento da aula, que a nossa mente seja fixada na Tua palavra, dar-nos o entendimento necessário. Tira de nós toda distração, toda mente dispersa. Em nome de Jesus, nós pedimos a Tua direção, que o Senhor esteja conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, então, a todos os irmãos. Nós estamos na segunda aula do ciclo Vida. Semana passada nós tivemos uma aula especial com o pastor Ricardo. E hoje nós começamos alguns assuntos relacionados aos fundamentos da fé, como já havíamos feito no semestre passado. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como ter certeza de que sou salvo. Certeza de salvação. Ainda tem algumas pessoas que não está claro esse assunto, e queria pensar juntamente com os irmãos sobre a certeza da salvação. E aí, quando nós falamos sobre certeza de salvação, aparecem algumas questões básicas. O que é salvação? Salvo do quê? Salvo para quê? E como saber se eu sou salvo? Então, só para a gente repensar, que a maioria nossa aqui são irmãos há muito tempo, são poucos novos convertidos, mas o que é salvação? Vocês já estão aí com o texto do estudo, está no aplicativo, aí no texto está aí o PDF, se você entrar no aplicativo da Manaim, está lá o estudo de hoje, e tem as respostas para essas perguntas, está lá. Então, salvação, num curto modo aqui, eu vou resumir. Salvação é uma pessoa. Salvação é a própria pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a salvação. Mas salvação também é um processo. Um processo que aconteceu no passado, vem acontecendo no presente, e ele finalizará no futuro. Então, lembra no semestre passado que nós aprendemos sobre justificação, santificação. Então, isso é o processo da salvação. Justificação, a salvação que foi feita na cruz de Cristo, foi feita no passado. Santificação é a nossa caminhada dentro da salvação, do crescimento na salvação. E salvo do quê? Do que nós somos salvos? Então, se você recorrer ao Novo Testamento, você perceberá que nós somos salvos principalmente do domínio do pecado. Ou somos salvos, fomos transportados do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós também somos salvos em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, diz que nós somos salvos da ira vindoura. Nós somos salvos da própria ira de Deus. Mas, para ficar bem claro, salvo do domínio do pecado. Tá? Salvo para quê? Muito bem, fui salvo, fui liberto, fui transportado do império das trevas para o império da luz. Para quê? Com qual finalidade? Novamente, se você for lá em Efésios, no capítulo 1, no capítulo 2, versículo 10, você vai ver que Paulo diz que nós fomos salvos para efetuar as boas obras. Ou seja, nós somos agora pertencentes a um reino, e nós somos servos desse reino, e nós efetuamos as boas obras desse reino. E a pergunta que não quer parar: como saber se sou salvo? Então, eu quero pensar com vocês
três posições relacionadas à salvação. Então, quando olho para a salvação, eu posso ter a incerteza. Então, algumas pessoas dizem, realmente, eu não sei se eu sou salvo, eu tenho dúvidas. Então, é a incerteza. Mas também tem aquela pessoa que diz, não, eu sou salvo, eu tenho certeza da salvação, eu me garanto, eu tenho convicção. Então, é a pessoa que é presunçosa, ou então aqui eu estou chamando de uma afirmativa relacionada à presunção. Mas uma terceira posição é a afirmação verdadeira, quem diz verdadeiramente que é salvo e realmente se confirma essa posição. E aí vamos olhar para cada uma dessas posições. Então, a incerteza, por que ela acontece? Ela pode acontecer basicamente por duas questões principais. Aí eu coloquei duas imagens. Então, a imagem do RG, aí, da figura da identificação, da identidade. Então, se a pessoa nunca aceitou Jesus Cristo, ela não nasceu de novo. Se ela não nasceu de novo, ela não pode confirmar. Então, hoje você tem algumas estatísticas, ainda pelo Brasil afora, de pessoas que não têm documentos. Então, para os órgãos públicos, ela não existe. Então, a pessoa, quando ela não nasce de novo, o Evangelho de João, capítulo 3, Jesus diz para Nicodemos, é necessário que você nasça de novo, ou seja, é necessário você ter uma identificação no reino de Deus, um novo nascimento. Então, eu tenho uma incerteza da salvação quando eu nunca entreguei minha vida realmente para Jesus Cristo, quando eu nunca nasci de novo, ou uma segunda incerteza está relacionado à ausência do conhecimento bíblico. Eu não conheço as Escrituras. Por isso que, quando você tem um novo convertido, de imediato você tem que apresentar para ele o plano da salvação, de imediato a ideia de que tem que discipular, tem que falar das verdades da Escritura, porque ele acabou de nascer. Então, ele não tem ainda a certeza. A certeza ele vai ter a partir do conhecimento das Escrituras. Então, note bem que a incerteza, então, vem por dois pontos. Ou nunca foi salvo, nunca aceitou Jesus, ou não tem conhecimento das Escrituras. A presunção. Aí tem uma imagem, acho que todos conseguem identificar essa imagem, os fariseus, e aí tem 3 textos bíblicos, Romanos 17, 23, Lucas 18, 9 ao 14, Mateus 7, 21, 23. Alguém pode ler esse texto de Mateus, depois os outros demais textos? Mateus 7, 21 ao 23. Quem? Pode? A Leila aqui. Só um minutinho, Leila. Vai chegar o microfone aí. Amém. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Perfeito, obrigado, Leila. Então, veja, essas outras referências, daqui a pouco vocês podem olhar aí no tempo que vai ter de estudo, mas a questão da presunção aqui é a questão do religioso. O religioso ele tem conhecimento das Escrituras, ele obedece os mandamentos, ele sabe tudo, mas a sua convicção ou a sua certeza é baseada na sua autossuficiência. Ou seja,
alguém que é soberbo, alguém que é egoísta, alguém que tem uma posição baseada nos seus próprios méritos. Então, certezas da salvação baseada nos seus próprios méritos. A terceira posição, que é a afirmação verdadeira, tá? A terceira posição, a afirmação verdadeira. Então, só repetindo, a primeira é a incerteza da salvação. Eu não tenho certeza porque eu não tenho conhecimento suficiente das Escrituras, ou porque eu nunca aceitei Jesus, então eu não tenho certeza. A segunda, eu faço uma certeza de mim mesmo, da minha soberba, da minha autossuficiência, do meu conhecimento, da minha religião, daquilo que eu mesmo determino. A verdadeira afirmação da certeza da salvação vem desses 3 pontos. Vem desses 3 pontos. Então, tem aí 3 imagens, eu creio que vocês já identificaram. Primeiro ponto, perfeição da obra de Jesus Cristo. Então, é a obra de Jesus Cristo, é a morte na cruz de Jesus, é a ressurreição de Jesus que me garante a certeza da salvação. É a obra de Cristo feita, é a justificação em Cristo Jesus. Então, esse é o primeiro ponto de uma verdadeira afirmação da certeza da salvação. O segundo ponto dessa verdadeira afirmação é as promessas de Deus asseguradas na palavra. Irmão, você é presunçoso? Não. Não é de mim mesmo, mas é aquilo que a palavra diz, é as promessas que Deus diz. Ele diz que nós somos filhos de Deus por adoção, Romanos capítulo 8. Ele diz que nós temos o perdão dos pecados. Primeira epístola de João, você vai ver claramente essas afirmações a respeito da salvação. Ele diz que nele nós temos a vida eterna. Então, são promessas de Deus asseguradas na própria Escritura. Então, a minha afirmação, primeiramente, ela vem da obra de Cristo Jesus, ou seja, da pessoa e da obra de Cristo feita na cruz. Segundo, eu tenho a certeza da salvação porque a palavra me garante vida eterna, porque a palavra me garante o perdão dos pecados, porque a palavra diz que agora eu sou filho de Deus. Então, isso é muito claro. E um terceiro ponto é o testemunho do Espírito Santo. Então, observe que a verdadeira afirmação da salvação, ela está baseada na Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, toda a certeza que eu tenho está na Trindade. Então, o Espírito Santo, ele testifica. Romanos 8,16, dá uma olhadinha aí, Romanos 8,16. Quem está com o microfone? Está com você, Andrei? Por favor, quem lê Romanos 8,16? Pode ler o 15 e o 16, melhor. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Obrigado, Lécio. Então, o próprio Espírito testifica no nosso interior que nós somos filhos de Deus. Então, eu não posso olhar para a sua vida de cristão e dizer, eu tenho certeza que o irmão tem a salvação. Não, é o Espírito Santo. Eu não faço o papel do Espírito Santo. É o Espírito Santo que testifica no meu e no seu coração a certeza da salvação. A certeza de que nós somos filhos de Deus. Lógico, o irmão pode produzir frutos dignos de arrependimento, ele pode demonstrar, mas a certeza da salvação, ela só é finalizada pelo testemunho do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que testifica ao seu espírito que você tem a certeza da salvação.
E aqui um desenho. Aonde, então, que pega quando nós falamos de certeza de salvação? Só para você lembrar, salvação, então, ela tem dois elementos principais. Dois elementos. Arrependimento e fé. Arrependimento é a mudança total de atitude, é a reviravolta. Eu estou indo numa direção e eu volto totalmente na direção de Deus. Isso é arrependimento. Fé é a crença na obra de Cristo, é a crença na palavra de Deus, é a crença que Jesus Cristo morreu e ressuscitou pelos meus pecados, é a crença que Jesus Cristo é Senhor. E aí um texto muito bom para isso, que define muito bem, está em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, aqui é uma definição de arrependimento e fé. Então, são duas coisas, crer e confessar. E, então, é a entrega do ser total. Eu entrego o ser total. Essa imagem parece que ela não tem nada a ver, mas eu vou explicar melhor, você já vai entender. O que essa imagem tem a ver? Ela implica na minha certeza da salvação. Então, eu digo que eu entreguei o ser total. O meu intelecto. Então, eu leio as Escrituras, eu creio, eu reconheço minha própria condição de pecador, eu reconheço a necessidade do arrependimento. Aí tem as emoções. Eu choro, eu me prostro, o coração, está tudo certo. Aonde é que pega? Aonde é que pega? Porque eu não consigo ter a certeza da salvação. O que pega é aqui, vontade. Você lembra o texto de Mateus 7, que a Leila leu? Lá em Mateus 7, 21, tem um elemento que ele diz que eles chegam diante de Deus, expulsamos demônios, fizemos e tal. Só que o que Deus fala? E a vontade de quem era? Era sua ou era minha? Então, o que pega na certeza da salvação é os três elementos, lógico, mas o mais crítico aqui é a vontade. Porque é um chamado para uma obediência, é um chamado para abandonar a minha própria posição e crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Então, um abandono total do pecado, receber pessoalmente a Cristo e caminhar numa obediência a Cristo. Então, isso é diário. Por isso que Jesus falou, toma a cruz e segue cada dia. Cada dia eu tenho que submeter à vontade de Deus. Então, essa é a nossa luta. Então, se a pessoa não tem a consciência de que a vontade dela precisa ser submissa a Deus, ela não vai ter certeza da salvação. Quando ela tem a certeza dessa entrega total, aí ela consegue pensar a certeza da salvação baseada nos três elementos que eu coloquei. A obra de Cristo, as promessas da palavra, as promessas de Deus e o testemunho do Espírito Santo. O John Stott diz o seguinte, como filhos nascidos de Deus, temos o direito não só de receber a vida eterna, mas também de saber que a recebemos. Ou seja, você recebeu a vida eterna, você tem a vida eterna, mas agora você tem o compromisso de crescer no conhecimento, de saber dia após dia, de caminhando com Cristo, de conhecer cada vez mais a Cristo, de saber cada vez mais a respeito dele. Ficou um pouco apagado, não sei se todos já conseguiram baixar o estudo. Tem um tempo agora para a gente falar em grupo, nós vamos voltar 5 minutos antes, mas vocês podem fazer grupo de 5 pessoas
para pensar essas perguntas. Então, a primeira, o que é salvação? Quando acontece a incerteza da salvação? A terceira, em relação à falsa certeza da salvação, como você resumiria e qual atitude temos que tomar ao identificar em nós mesmos essa condição? Então, a terceira pergunta aqui está falando lá da presunção, quando nós olhamos para nós mesmos e vemos que nós estamos caminhando dentro de uma presunção, o que devemos fazer? E quarto, a verdadeira certeza da salvação ocorre no intelecto, na emoção e na vontade. Dê um exemplo prático disso na sua vida, no dia a dia.